Olá, graça e paz. Meu nome é Daniel e eu faço parte de um grupo de amigos cristãos que trabalha com igrejas caseiras, igrejas nos lares. E o nosso intuito é estar em comunhão, ajudando outras pessoas que também estão buscando algo para ajudá-las nesses desafios que o mundo apresenta na atualidade. E é muito interessante porque neste caminho, nesse modo que o Senhor nos permitiu a honra de trabalhar, nós conseguimos perceber, sentir de perto as dificuldades, os dramas, sofrimentos e aquela situação que a pessoa possa estar ali em dificuldades. E conseguimos semear a palavra daquela esperança que o Evangelho traz em Jesus, em Colossenses 1, 27, que é Cristo em vós, esperança da glória. E nós recebemos do Senhor o grande privilégio de conhecer Mike Wells e a mensagem ali belíssima de permanecer em Cristo. Nesse tempo, nós percebemos nos grupos que o sofrimento tem aumentado entre as pessoas e o ser humano ele caminha sempre em um dilema. Ou ele está em estado de angústia ou ele está em um estado de frustração. Angústia, aquele sentimento de mal-estar interno, em maior ou menor quantidade, seja ali os desafios, ou como nós podemos perceber, está num estado de frustração lá no fundo, ou às vezes numa maior intensidade, ele sente aquele peso, aquela impotência, né? aquele sentimento de insatisfação. E o Evangelho, ele nos traz uma boa nova, que é Jesus trazendo essa esperança. E essa mensagem de Cristo em vós, esperança da glória, tem tem ajudado as pessoas a serem norteadas a Cristo e a desfrutarem dessa paz, dessa comunhão, a participarem desse propósito de amor do Deus eterno. E é muito interessante nesse tempo que nós percebemos nos grupos pequenos que há uma dificuldade para o cristão, que Jesus ele traz um chamado, como diz em Mateus 11, 28, ele vai dizer assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É muito interessante porque o cristão ele consegue, ao ser chamado, se aproximar de Cristo, mas ele não consegue permanecer em Cristo. E essa é uma dificuldade da igreja hoje. O permanecer, às vezes é intermitente, ou às vezes a pessoa não consegue mesmo permanecer, ou por não entender, ou por não conhecer. Isso é algo bastante interessante. A maioria dos cristãos, eles não conseguem, eles não conseguem permanecer nessa mensagem e desfrutar desse descanso. Mas a grande pergunta que nós fazemos para a pessoa é: você sabe o que é permanecer em Cristo? Em João 15, ali o Senhor Jesus ele deixa bem claro: permanecer em mim. E nós perguntamos: o que é permanecer em Cristo? Então, uma boa parte, ou quase a maioria, não sabe dizer isso. E permanecer em Cristo de uma maneira prática é algo bem simples. É desistir de si mesmo para permitir ser governado, ser ensinado
e liderado por Cristo, alcançando o descanso para a alma. É algo bem simples de se entender, mas olhando de uma maneira, os cristãos eles têm uma dificuldade enorme para se desvencilhar do passado e se conectarem a essa realidade. E interessante nisso é que Jesus ao nos convidar para vir e permanecer nele, para que ele permaneça também e com tudo que ele tem, com a sua paz, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder da ressurreição, com a sua glória, esse chamado bendito e essa permanência bendita, esse deve ser o alvo de cada um. Mas existe essa dificuldade. E esses cristãos têm essa dificuldade porque o permanecer em Cristo, de uma maneira simples, seria a própria obra que o Senhor Jesus faz em nós. Esse permanecer. Esse é um ponto muito importante. E isso vai, na verdade, liberar a pessoa daquele mal-estar, daquele sentimento de frustração, e é um processo gradativo. Nós procuramos ensinar, procuramos ajudar a pessoa a vencer, a romper essas barreiras, entender os pontos que ela deve ter de renúncia, e por aí nós vamos caminhando, nos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós. E é algo muito lindo, algo muito bonito. Agora é interessante ainda um ponto que é uma dificuldade também profetizada pelo Senhor Jesus, que nos tempos do fim, quando ele voltasse, ele encontraria fé na terra. E fé é algo interessante, porque existe muita confusão a respeito do que é fé. A fé é algo necessário para que a pessoa possa, o cristão possa permanecer em Cristo, para que ele possa poder caminhar a jornada que é proposta para ele. Agora, quando nós perguntamos para a pessoa o que é fé, essas pessoas vão dizer muitas coisas diferentes e distintas. Uns acreditam de uma forma, outros de outra, mas de uma maneira geral, a maioria dos erros é a pessoa entender que a fé é acreditar em algo que ainda não existe. Ora, acreditar em algo que não existe não é fé, é fantasia. Se nós pegarmos no conceito mais simples possível, nós pegarmos na simplicidade das palavras, fé seria o quão importante é Deus e Jesus para a pessoa. Então nós perguntamos como é que se adquire fé? E a palavra de Deus, ela é muito simples. Em Romanos 10, 17, ele diz algo ali, o apóstolo Paulo, ele diz algo muito simples, que ele diz, mas eu não tenho fé, né? Muito bem. Ele diz assim para uma pessoa que não tem fé, ele diz assim, como consequência a fé vem, ele diz, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ou seja, o trabalhar a fé da pessoa é algo que ela vai estar recebendo, ela vai vir para a pessoa. Isso é algo interessante. E ela desponta a hora que ela conhece a boa nova, a hora que ela conhece a Cristo. Eu me recordo que um amigo meu, cristão, há um bom tempo,
Ele, inclusive nesse lugar que nós estamos aqui, ele esteve aqui com uma namorada. E ele estava muito feliz porque era uma namorada, assim, uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito jóia, muito preciosa. Ele estava feliz, ele veio nos apresentar a namorada e estávamos falando de Bíblia. Aí, em determinado ponto, eu olhei para ele e eu decidi que eu iria experimentar ali, conhecer um pouco mais a respeito do que ela entendia de Deus. E eu questionei a ela. Questionei ela e perguntei se de fato ela cria que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, que ele tinha nascido, vindo em carne. Eu fiz esse tipo de pergunta. E eu questionei de uma maneira mais simples possível. Perguntei a ela e eu disse: não, você crê, né? Você acredita nisso? Porque eu tenho amigos de infância que eles não acreditam. Eles acreditam que Jesus é uma lenda, é um personagem histórico, cultural, mas como filho de Deus eles não creem. E eu perguntei a ela: e você crê de coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E a resposta dela foi um não. Aquele momento, a face do amigo mudou completamente, ele ficou pálido, ele ficou totalmente desconcertado, como quem não soubesse o que iria fazer da vida. E realmente estava um clima agradável, aí ficou aquela situação toda constrangedora, porque ele se desconcertou todo. E nesse ponto, o Senhor Jesus, ele nos conduziu a conversar com ela e a incentivá-la a ler as Escrituras, a ler as Escrituras. E eu disse: olha, comece com o Evangelho de João. Mesmo que você não entenda, leia lá, leia com o seu namorado, leia todos os dias um pouco, leia lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E vá lendo na sua casa apenas isso, e vá lendo. E foi muito interessante, porque passado alguns meses, ela foi lendo com ele, e eles nos procuraram novamente, porque ela passou a crer. Por quê? Porque a fé vem, ela vem pelo conhecer a palavra, conhecer a Cristo. É uma coisa bem simples, é algo bem simples. E essa fé de conhecer a Cristo pelas Escrituras, por revelação, essa fé vai aumentando gradativamente, porque ela é parte desse trabalho do Espírito Santo. Isso não depende de nós, isso é a graça. E foi muito interessante porque essa jovem, hoje eles estão casados, ela veio e foi batizada nas águas e eles formaram um par abençoado. E essa jovem, ela foi crescendo, e o interessante é que hoje, na realidade, ela é mais espiritual do que ele. E no princípio, somente ele que cria, e na verdade, hoje, ela, né, que sustenta ali a fé, sempre puxando ele para a palavra, sempre puxando ele para a oração, sempre ali sendo aquele apoio dele. Então é muito interessante nesse tempo, assim, nesses grupos, porque nós conseguimos ver essa dificuldade de entender a fé, que era importante para permanecer em Cristo. E uma boa parte dos cristãos, eles têm essa dificuldade porque eles entendem de uma outra forma. Ou seja, vai ser algo natural. Como o Mike Wells explica, é como um órgão.
na verdade, naquele trabalho em que Cristo vai fortalecendo o corpo, assim ele vai. E nisso a pessoa vai conseguindo permanecer cada vez mais. E assim nós vimos nos grupos de sessões do seminário. As pessoas vão conhecendo mais a Jesus e a fé dela vai sendo edificada a cada dia. E o segredo dessa fé, dela produzir frutos interessantes, importantes, pessoais para a pessoa, e aquele interesse vai aumentando. Então, eu gostaria de compartilhar isto, que a fé ela vem justamente de conhecer a Cristo e ele vai se tornando cada vez mais importante para a pessoa. E cada vez mais importante, cada vez ele faz mais falta. E ao mesmo tempo a pessoa, ela tem, mas ela quer mais. E é através dessa fé que ela vai romper com todas essas angústias, com todos esses sentimentos de fracasso, com todos esses sentimentos que tem de frustrações que o mundo nos propõe, num mundo tão competitivo. É isso que dia a dia nós vemos nos grupos pequenos, que as pessoas elas necessitam entender melhor o que é a fé, elas precisam entender, precisam conhecer melhor a Jesus, e isso é através das Escrituras. E nós vimos isso com clareza nesses dias, que a fé é aquela que vai mover as coisas. Essa moça, inclusive, ela tinha problemas profundos, traumas do passado, que depois eles vieram, aí pela fé eles foram tratados por Jesus. É isso que eu queria compartilhar com vocês e quero agradecer por você ter ouvido até aqui.